Imagine a cena. Cerca de 2.500 homens reunidos numa floresta para um encontro secreto, fechado somente para integrantes de um grupo internacionalmente conhecido e, acredite, desejado por muitos. Mas não, esse não é um grupo para um ser vivo qualquer, a não ser que seja um político de alto escalão, um grande empresário ou um bilionário renomado. E o que começou como um simples encontro diário se tornou algo quase religioso. Lá no final do século XIX, em 1872, um grupo de amigos, geralmente composto de atores, músicos e artistas da época, que se reunia sem qualquer compromisso financeiro, mas somente com o objetivo de beberem juntos e conversar sem as interferências convencionais, mal sabia que estava dando início a um clube, no mínimo, elitizado e, ao mesmo tempo, muito misterioso. Não se trata de um clube maçônico, mas poderia ser comparado a um. Nesse vídeo, você vai conhecer um dos clubes fechados e secretos mais ricos do mundo, o Bohemian Grove Club. O grupo, encabeçado pelo ator de teatro Henry Edwards, mais conhecido por Harry, costumava se encontrar em certos bares de São Francisco, na Califórnia, quando amigos se encontram em determinado dia da semana para beber, conversar, paquerar e descontrair. Mas aquele grupo tinha algo de especial. Além de ser composto somente por artistas, eles não cobravam mensalidades, não falavam em lucro ou ter um lugar próprio. Dinheiro não era o assunto. Ele só pagava as contas do bar. Boemia pura. Isso, aliás, foi um fator determinante para o nome do grupo. Sem perceber, o grupo foi se transformando e com outro diferencial. Era uma espécie de clube do bolinha, onde as mulheres não podiam fazer parte. Além do mais, o grupo foi crescendo até chegar a um ponto em que eles precisavam de um outro lugar, maior e mais reservado, para se encontrarem. Em 1878, já bem maior, com quase 100 membros, o seu idealizador Harry decidiu mudar-se para Nova York, deixando o seu legado para trás. Em 29 de junho de 1878, menos de 100 boêmios se reuniram nas sequoias do condado de Marin, no atual Parque Estadual Samuel P. Taylor, para uma despedida noturna em sua homenagem. O encontro incluiu comida, bebida, não pode faltar, claro, e lanternas, e os participantes pernoitaram no local. O evento foi repetido no ano seguinte, já sem Edwards, e se tornou o acampamento anual do clube. O grupo, então, resolveu se tornar oficial, ganhando o sugestivo nome de Bohemian Grove. A palavra Grove vem de arvoredo. Também não foi escolhido em vão. O fato é que o grupo resolveu comprar uma área em meio a enormes sequoias, ciprestes e carvalhos na região de Monterey, na Califórnia. São 2.700 acres, o equivalente a 1.100 hectares, dentro dos quais foram instalados o que eles chamam de acampamentos. Só o acampamento principal ocupa 160 acres, dividindo o espaço com vários outros. Em 2007, por exemplo, foram contados 118 acampamentos em Bohemian Grove. O escritor e jornalista William Henry Irwin chegou a descrever o ambiente natural do Bosque da Boemia no início do século XX com as seguintes palavras: você se depara com ela de repente. Um passo e a sua glória está sobre você. Não há perspectiva. Você não consegue se afastar o suficiente de uma das árvores para vê-la como um todo. Lá estão elas, um mundo de altura acima de você. Seus pináculos escondidos pelas franjas mais altas dos seus galhos ou perdidos no céu. Poeta, o rapaz, né? Irving provavelmente se referia para além das enormes árvores, a enorme estátua de uma coruja de 12 metros de altura. Pensa, feita em madeira e pedra, oca por dentro, que além de representar o mascote do clube, a coruja que simboliza o intelecto e a sabedoria, é o palco principal onde acontece uma festa anual batizada de Cremação da Preocupação. E a gente já fala sobre isso. Àquela altura,
Pessoas de maior poder aquisitivo já participavam do clube. Empresários também passaram a fazer parte. Foi por isso, principalmente, que eles conseguiram ir comprando aos poucos as terras ao redor dos primeiros acres comprados na época. Com alguns convites feitos por membros já consolidados, o grupo ganhava ainda mais adeptos. Mas chegou um momento em que, de um grupo restrito, ele precisou se transformar num clube secreto. Sim, desde meados do século XX, não se sabe o que acontece nas reuniões secretas do Bohemian Grove. Em 1942, o grupo sediou uma reunião que mudou o destino do planeta. Não é algo a se orgulhar, mas para os seus membros isso é sim sinal de prestígio. Naquele ano, Ernst Lawrence e Julius Robert Oppenheimer, justamente com membros do Comitê Executivo S1 e representantes de importantes universidades, da indústria e das Forças Armadas dos Estados Unidos, se reuniram em torno do projeto Manhattan. Você se lembra do que se tratou esse projeto? Provavelmente sim, né? O Oscar do filme recente teve esse nome e você certamente se lembrou da bomba atômica e então acertou em cheio. Além de cientistas, ex-presidentes dos Estados Unidos também tiveram e ainda têm acesso ao clube. Há inclusive um caso curioso no início dos anos 50 envolvendo presidentes americanos. No verão de 1950, no verão deste ano, um almoço aparentemente informal reuniu três figuras que marcariam a política americana do pós-guerra: Dwight Eisenhower, Richard Nixon e o ex-presidente Herbert Hoover. O encontro aconteceu numa área conhecida como o Acampamento do Homem das Cavernas, que faz parte do complexo californiano, frequentado por empresários e líderes conservadores. Eisenhower, que na época era reitor da Universidade de Colômbia, era o convidado de honra, mas a curiosidade dos presentes se concentrava em Nixon, que ganhava projeção nacional após o seu papel decisivo no caso de Alger Hiss, diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Em 1948, quando era funcionário de alto escalão do Departamento de Estado, Hiss foi acusado de fazer espionagem para a então União Soviética. Estamos falando da época da Guerra Fria, e isso era um assunto de altíssima importância dentro do governo. Hiss cumpriu 5 anos de prisão, mas durante toda a vida alegou inocência. Bom, mas voltando ao acampamento. Entre brindes e conversas ao redor da fogueira, o jovem político californiano chamava a atenção de aliados de Hoover, muitos deles inclinados a apoiar Robert Taft na eleição presidencial de 52, mas interessados em avaliar também outros nomes promissores. Num certo momento, Eisenhower e Nixon trocaram algumas palavras ali. Ganharia significado histórico quando ambos chegassem à Casa Branca. Hoover consolidou ainda mais sua posição no círculo ao alcançar o status de velha guarda do Bohemian Grove em 1953, 4 décadas após entrar para o clube. Para celebrar, ramos de sequoias foram transportados até o salão do hotel Waldorf Astoria, em Nova York, uma encenação simbólica que reforçava o prestígio do grupo e a influência contínua do ex-presidente como conselheiro de líderes posteriores. Décadas depois, o local continuaria reunindo pessoas poderosas. Um registro fotográfico de 1967 mostra, entre outros, Nixon ao lado de Ronald Reagan, ilustrando como o espaço funcionava como um ponto de encontro de elites políticas, científicas e empresariais. Tudo era muito discreto e feito dentro dos limites do acampamento. Até que Nixon resolveu falar o que não devia. Apesar do glamour e do sigilo, o ambiente também gerou controvérsias e sátiras. Numa gravação de 71, Nixon descreveu o retiro de forma irônica e pouco elogiosa, comentário que alimentou especulações públicas sobre o comportamento dos frequentadores. Ele teria dito: "O Bohemian Grove, que frequento de vez em quando, é a coisa mais gay que você pode imaginar, com aquela turma de São Francisco." A partir disso, começaram a surgir rumores negativos e pejorativos a respeito de Bohemian Grove e os seus membros.
A pergunta não era mais o que eles estão fazendo lá dentro, hein? Mas sim como e por que faziam, especialmente durante a realização da cremação da preocupação. Além, é claro, de terem servido como objeto de piadinhas, sátiras e ironias por parte da população, que não tinha autorização para pisar na entrada do clube. A cerimônia de cremação é realizada todo mês de julho e acontece em frente ao Santuário da Coruja, com duração de até 3 semanas. É nessa época que o maior número de associados se encontra, chegando a contabilizar entre 2.000 e 2.500 membros. Ela é produzida e apresentada por e para membros do clube somente. Ninguém de fora tem acesso autorizado. O objetivo da cerimônia é simbolizar o abandono das preocupações mundanas por algumas semanas de confraternização. Pelo menos essa é a explicação oficial. Há relatos nunca confirmados de que, durante a festa, é comum alguns integrantes andarem pelo local assim como vieram ao mundo. Isso mesmo, peladões ou seminus. Quer dizer, Nixon não estava tão errado assim ou tão longe da verdade. O intuito com isso seria provar a eles mesmos, homens ocupados demais para ter qualquer tipo de liberdade, que merecem alguns dias onde podem fazer de tudo sem interferência de ninguém e muito menos dos negócios. Seria uma forma de se sentirem livres. Você acha que isso pode mesmo ser verdade ou seria apenas conspiração daqueles que não conseguiram entrar para o seleto clube, hein? Outros chegaram a alegar que o clube praticava magia negra e estaria diretamente associado a Satanás. Há vídeos sobre isso, inclusive, na internet, mas muito comum em qualquer parte do planeta pessoas fazerem esse tipo de associação quando um grupo fechado e com segredos internos não permite acessos e não divulga seus trabalhos. Ah, se não podem mostrar o que fazem lá dentro, certamente isso é ilegal ou é coisa do diabo, alguns chegam a dizer. O Bohemian Groove sempre cultivou uma cultura de discrição absoluta. Câmeras são proibidas, registros são desencorajados e os participantes são orientados a preservar a confidencialidade das conversas, um ambiente que, inevitavelmente, abriu espaço para rumores ao longo das décadas. Outra narrativa muito comum é a ideia de que o local serviria como palco para decisões secretas da elite global. Embora tais afirmações nunca tenham sido comprovadas e sejam amplamente contestadas, o fascínio público gerou obras documentais como Dark Secrets, Inside Bohemian Groove. Em português, Segredos Obscuros, por dentro do Bohemian Groove, que exploram os bastidores e as controvérsias do encontro anual. A aura de sigilo também motivou manifestações. Em 2016, o grupo ativista Bohemian Groove Action Network promoveu um protesto nas proximidades do clube, defendendo maior transparência sobre as atividades e a influência dos seus membros. O episódio reforçou o contraste entre a tradição reservada da instituição e a crescente demanda pública por abertura em espaços associados ao poder. Já em 2019, o quadro de supervisores do condado de Sonoma comunicou que deixaria de fornecer segurança policial ao evento anual após aquele ano, sinalizando mudanças na relação institucional com o clube. A justificativa inicial foi a de que o clube não estaria sendo transparente o suficiente, oficial e juridicamente falando. Outro fato que não cabia na cabeça dos supervisores era a não aceitação de mulheres na associação. Por quê? Bom, de qualquer forma, em 2024, a suspensão foi cancelada e o clube voltou a ter segurança. Mesmo com todo esse alvoroço, até os dias de hoje, o Bohemian Groove, o clube privativo dos homens bilionários, continua ativo, inclusive com as suas festas anuais de cremação das preocupações. Com certeza, isso tem surtido um efeito positivo para ele, já que até o local ainda permanece lá há mais de 100 anos e com senhores importantes. O que fazem além do que já foi divulgado, oficialmente ou não, ainda continua sendo um mistério milionário. Será que é mais um grupo ocultista?
ou simplesmente um clube de ricos exóticos? Diz aí pra gente. E obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.